Capítulo 352 de Black Clover no ar, curtinho, polêmico por causa do poder do Ryuya, estão acusando de ser plágio do Sharingan e eu vou explicar o porquê não é, tá? A gente vai falar também sobre como funciona esse poder aí do Ryuya e do Fujio, que foi apelidado de Fuji, bem fofinho. Foi mostrado também o poder dele ali no 352. E a vitória do Asta, né, que finalmente pode ter libertado aí o país do sol e acabado com a escuridão que assola aquela região que eles estão. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os avisos, gente, dos vídeos aqui. No sábado, vocês sempre vêm porque vocês já sabem que eu vou postar vídeo de Black Clover, mas às vezes eu posto durante as semanas e aí vocês não ficam sabendo. Então ativa aí as notificações para não perderem, beleza? No final do capítulo anterior, o Ryuya e o Fujio tinham chegado no campo de batalha para poder auxiliar o Asta, né, e os Ryuzen que estavam ali batalhando. E só tinha sobrado o dragão. E apesar dele não ser tão forte, o bicho não morria. Então o 352 começa com o Ryuya liderando e organizando toda a equipe num planejamento muito bem feito que ele fez, mostrando aqui que a inteligência tática dele, né, para eles poderem ganhar do bichão, é muito grande. É bem interessante porque ele sabe que eles precisam vencer no próximo ataque e ele organiza tudo. Ele é quase um maestro ali nesse momento, né? E mostra que essa liderança perfeita dele realmente dá para ele o mérito de ser o Shogun. E isso é algo que eu venho falando há muito tempo. Inteligência estratégica é muito mais importante do que força bruta. Como ele é um cara experiente, apesar dele não ser velho, afinal de contas ele tem ali uns 30 anos não é velho, tá, gente? Tem um pouquinho mais do que isso, ele é um cara que sabia de fato o que precisava ser feito ali. Eles precisavam descobrir a forma de matar o dragão, né? Para não ficar perdendo tempo tentando e morrendo na praia. Então a gente vê aqui ele pela primeira vez utilizando o tão falado Tengetsu, que foi definitivo para vencer essa batalha. Fora isso, também foi a primeira vez que a gente vê o Fuji usando o atributo dele. Mas eu vou falar de cada um deles separado. Por quê? Porque eles são bem específicos, tá? E eles também possuem muitas referências mitológicas na cultura asiática, umas referências bem bonitas. Uma delas ali que a gente conhece muito, então vamos começar falando pelo Ryuya, que foi o responsável aí pela onda de hate da galera, que diz que o Tabata plagiou Naruto. Mais uma vez, sempre surge isso, eu tenho vontade de me jogar da ponte, enfiar o dedo no cu e rasgar, não é possível, gente. Assim que o Ryuya chega ali, ele já sabe que ele precisa usar o poder dele, né, porque mesmo com os ferimentos fatais que o dragão tá sofrendo, o bicho ele se regenera, e aí ele não morre, então ele arranca o tapa-olho, e em pensamento a gente tem ali a explicação de que esse é um poder que vê tudo que tá rolando no agora. Isso significa que ele só vê o agora e não pode ver passado e futuro? Não. Tá? A gente tem ali explícito, confirmado que ele pode ver o agora, mas pode ser que esse olho também dê essa possibilidade, a gente ainda não tem isso confirmado. O fato é que é como se ele tivesse vários olhos em vários lugares ao mesmo tempo que possibilitasse ele ver tudo o que está acontecendo, uma onisciência divina, sabe? Que sabe o que está rolando em tempo real, e aí com isso ele consegue ver o que cada uma das 5 cabeças estão fazendo e também o que cada um dos guerreiros que estão ali tá fazendo também. E ele usa isso para poder direcionar cada um dos guerreiros para poder dar os socos e os chutes lá de uma forma que alinhem as 5 cabeças numa mesma posição aqui que permitisse o Asta passar a faca, porque só se cortasse toda de uma vez é que o dragão morreria, não conseguiria se regenerar. Só que num campo de batalha como esse, né, com a barulheira que tá toda lá rolando, não tem voz que aguente comunicar tudo para todo mundo. Pelo menos isso foi muito mais realista aqui em Black Clover do que a gente vê na maioria dos shonens por aí, né? Que um cara grita para uma multidão num raio de 10 km de distância, sem microfone, sem amplificador, sem caixa de som, sem porra nenhuma e todo mundo ouve. Eu nunca esqueço quando todas as vilas se reuniram ali antes do início da Guerra Ninja, sabe? E aí o Kakashi, o Gaara estão lá em cima, dando uns discursos lá e tal, falando com a multidão, e o povo lá do fundão ouvia. Eu ficava, gente, é impossível isso, nem divinamente seria possível. Então aqui foi bem coerente. E é aí que entra a habilidade do Fuji, o Yojutsu de som, em que ele faz uma forma de música ali, que ele é capaz de levar a voz do Ryuya para quem ele direciona o poder dele. Dá pra ver que, enquanto ele toca lá o cavaquinho dele, surgem umas espécies de plantinhas, umas ervinhas
do bem ou do mal ou do diabo, vamos dizer assim, e se propaga ali pelo ar, envolvendo os guerreiros, né? E todos aqueles que estão envolvidos por esse poder recebem ali as mensagens do Hyuya. Assim que o Hyuya tirou o tapa-olho dele, a gente percebe que o poder dele se manifesta ali para fora, né? Saindo ali, uma coisa bem bonita, inclusive, acho que vai ficar muito legal, animado isso. Então isso leva a gente a concluir que ele não consegue desativar essa habilidade, então ele só deixa ali esse tapa-olho para não ficar se manifestando o tempo todo. O que tem muita lógica, afinal de contas, ninguém ia conseguir manter a sanidade mental, né? Sabendo de tudo o tempo todo. Imagina o cérebro bombardeado de informação. E esse Tengenitsu dele se manifesta através de pequenas fórmulas de vírgulas, muito conhecidos como Tomoe, por causa do Sharingan, né? Do Uchiha. E aí que surgiu toda a polêmica desse capítulo, por causa dessa semelhança. Mas o que acontece de verdade? O que acontece é que, apesar desse símbolo ser conhecido como Tomoe, ele também é conhecido como Magatama, que é uma joia em forma de gancho, de curva ou de vírgula de origem pré-histórica de 1000 anos antes da Era Comum, do calendário gregoriano. E apesar de, no passado, essas joias serem rudimentares, com o passar dos milênios e com a tecnologia indo avançando também, elas foram sendo cada vez mais refinadas, ficando mais delicadas também, sabe? Só que o Magatama faz parte dos 3 tesouros sagrados do Japão e tem toda uma mitologia ao redor dele, que basicamente está ligada à deusa Amaterasu e ao deus Susanoo. Uma mitologia que eu acho que a maior parte de quem acompanha bastante animes já tem uma noção, né? E que diz que o Susanoo recebeu 500 Magatamas aí de uma divindade fabricante de joias e ele foi até o céu e mostrou para Amaterasu, que era irmã dele. Ela mordeu as Magatamas, soprou para longe para poder criar outras divindades. Daí, depois de um tempo, os dois tiveram uma treta gigantesca lá de irmãos, né? Porque o Susanoo era meio pau no cu, tinha uma personalidade maligna, e a Amaterasu abandonou o reino do céu e se trancou numa caverna. E guarda muito bem isso daqui, que essa informação vai ser importante já já. Só que, com ela trancada na caverna, não tinha quem iluminasse o mundo, né? O que fez com que uma escuridão tomasse conta de tudo, guarda isso daí também. Então, uma porrada de deuses se reuniram e usaram a Magatama e o espelho Kagami, que também faz parte do tesouro, para poder criar uma luz super forte que acaba atraindo a Amaterasu para fora dessa caverna, porque ela fica pensando ali com ela, ué, existe alguém capaz de iluminar o mundo assim, que nem eu? Então ela sai ali para ver. Ela achava que só ela podia fazer isso. É ego ferido que chama. Aí rolou uma treta toda, porque ela ficou puta por ter sido enganada, o Susanoo foi castigado, e aí ela voltou a iluminar o mundo. Só que, na versão Kojiki do conto, o Susanoo teria ficado arrependido ali das patifarias que ele fez com a irmã, e para se redimir, ele foi até uma região que tinha um dragão, só que era de 8 cabeças, que estava destroçando o povo lá, e ele matou o bicho. Quando ele fez isso, ele encontrou uma espada chamada Kusagani debaixo das escamas do dragão. Ele pegou essa espada e deu para Amaterasu como pedido de perdão. E aí, essas 3 joias se tornaram ali o grande tesouro que eu falei para vocês. E por que eu contei todo esse mito? Para vocês entenderem. Gente, o País do Sol é uma analogia ao Japão, então nada mais óbvio do que usar referências da mitologia japonesa na construção da história que está se passando nesse território. O que significa que o Tabata não copiou o conceito do Sharingan do Naruto, né? Que, diga-se de passagem, se for por isso, a gente também pode levar em consideração que o Uchiha foi inspirado ali no Hunter x Hunter, ou plagiar o Hunter x Hunter, né? Mas, na verdade, o que aconteceu aqui é que ele usou referências mitológicas ligadas ali aos tesouros sagrados. E é óbvio que ele pode ter tido uma inspiração ali em Naruto, né? Não tem nenhum mal nisso. Os mangakás se inspiram uns nos outros. Os fãs de Naruto deviam ficar felizes de ver ali, né, coisas que passaram ali no mangá, na história deles, sendo utilizadas como inspiração em outras obras. Não tem mal nenhum nisso. A gente vê essa referência a mitologias em muitos mangás, muitos animes, e não tem problema absolutamente nenhum nisso. Inclusive, o Enel e o One Piece também tem lá nos tamborzinhos o mesmo símbolo que a gente vê aqui saindo do olho do Hyuya, né? Que a gente vê nos Sharingans do Naruto. A gente vai ver uma série de obras japonesas com isso daí, porque é uma coisa muito
forte na cultura deles, muito comum para eles. É uma coisa que está no dia a dia deles, esses mitos. Então, é normal que eles tragam isso para poder construir as cenas. Fora que o Tengensu do Ryuya tem um princípio diferente do Sharingan, e a forma como ele se manifesta também é, já que nos Uchihas a vírgulazinha faz parte da íris, do olho deles, né? São no máximo 3. Não sei se agora em Boruto mudou isso, porque faz tempo que eu não acompanho Boruto. E aqui a gente tem 9 quando o Ryuya tira o tapa-olho, né? E aí o poder, quando ele sai, se manifesta, elas começam a aumentar de número. Faz um círculo aqui cheio de várias, tem umas 15, depois tem mais ainda. Fora que esse também é o símbolo do Yin Yang, que a gente já viu no capítulo 351, que esse conceito foi aplicado tanto na construção da personalidade do Ryuya e do Yosuga, quanto na dinâmica entre eles. E eu expliquei melhor no vídeo anterior, depois vocês dão uma olhadinha lá. Então, eu não acho razoável toda essa treta por causa disso, simplesmente porque são características comuns a uma cultura e que vão ser usadas exaustivamente na criação das obras de fantasia por lá. Bom, dito isso, eu citei aqui o lance da caverna lá da Amaterasu, né, e as armas sagradas, o tesouro sagrado. E por que eu falei para vocês guardarem essas informações aí? Bom, porque em primeiro lugar, o fato do Ryuya ter ido buscar esse Tengensu aí dentro da caverna faz uma alusão a essa mitologia que eu contei agora há pouco, já que a Amaterasu não só usou as Magatamas para poder criar os outros deuses, né, como ela foi atraída para fora da caverna pelo uso delas. Então a gente tem uma referência bem forte aqui, Amaterasu, caverna, Magatama, essas paradas todas aí. E em relação aos 3 tesouros, a Magatama é um, o espelho Kagami é outro, que ele tá lá no olho do Gauche, então a gente tem 2 aqui. E fica faltando o terceiro, a espada Kusanagi, que na mitologia é encontrada onde? Embaixo do dragão. E o que é que eu quero dizer com isso? Que existe uma grande possibilidade de, com a morte do dragão, o Asta encontrar a 5ª espada dele, já que essa é uma expectativa muito grande pelo fato do número 5 ser uma característica muito forte presente no Asta o tempo todo, né? Ou que através ali do poder do Ryuya somado com o do Gauche, os anões poderiam surgir para poder formar essa espada Kusagani, né, como a melhor alternativa ali contra o Lucius, mas eu ainda acho que essa espada vai estar embaixo do dragão. Vamos ver aí nos próximos capítulos. Fora isso, no conto mitológico, quando a Amaterasu entra lá na caverna, as trevas tomam conta do mundo. Fica tudo escuro, porque ela era responsável por emitir a luz do dia. E aonde é que está sempre tudo escuro? Justamente ali na região onde o Asta está agora, né? Já foi dado a entender várias vezes que lá não existe luz do sol, luz efetiva, vários quadros são pintados, cenas lá, parece que está sempre de noite, o Asta fala que está sempre nublado, sempre muito estranho, o que é uma grande contradição, já que lá é o país do sol, né? E aí a gente tem aqui mais essa referência, no final do capítulo, quando o Asta fatia os pescocinhos ali do dragão, tem uma nota dizendo que ele partiu os céus, o que pode indicar que partiu o céu ali, né, é cortar a barreira que separava o país do sol dos outros reinos, ou o que eu acho mais provável, que pode significar que com isso ele cortou a escuridão criada pelo vazamento do Orioco ali do dragão e que seria uma alusão ao fim da escuridão causada ali pela ausência da Amaterasu. Ou seja, o que o Asta fez pode ser que traga de volta a luz do sol de forma efetiva para lá. Eu achei muito foda todas essas referências que o Tabata foi construindo aos poucos, né, que explodiu agora nesse capítulo, e que pode ser ainda que a tal donzela que venceu o dragão seja a própria Amaterasu, e que agora então ela estaria liberta ali para poder iluminar tudo, né, ou alguma coisa assim desse tipo. Eu não sei se eu estou viajando muito em relação da donzela ser a própria Amaterasu, mas me diz aí vocês, me contam aqui. Agora, em relação ao Fuji, vamos chamar ele pelo apelidinho fofo, né? Porque ele é fofo. Ele tem um Yojutsu que é uma referência a uma deusa budista japonesa chamada Benzaiten, que também é conhecida como Benten. E essa deusa nada mais é do que a representação japonesa de uma deusa hindu que se chama Sarasvati, acho que é assim que se fala, que é a deusa da fala, das artes e do aprendizado. O que tem todo a ver com o golpe, som de batalha dos guerreiros que ele lança aqui e que, através do som, que é uma forma de arte, leva a voz do Ryuya, que é uma fala, até a galera que está lá lutando. Essa deusa é sempre retratada tocando um biwa de 4 cordas, né, que a gente encontra como referência no Fuji, o cavaquinho dele lá, então.
Além disso, ela também é patrona da música, que é basicamente a forma de manifestação desse golpe do Fuji. Bom, com essa habilidade do Fuji, o Ryuya comanda de forma extraordinária, incrível, maravilhosa. Até simpatizei mais com ele agora, apesar que eu gosto dele, mesmo achando que ele esconde alguma coisa, né? Ele comanda ali de forma extraordinária a equipe, instruindo cada um deles no que eles deveriam fazer, por onde eles tinham que ir, né? Por que rua e tal, meio que como uma canção mesmo. E eles começam a alinhar as cabeças do dragão, só que de todos os Ryuzen, o Jozo é o que está mais arrebentado ali. E isso faz com que os movimentos dele fiquem mais limitados. E por um instante, ele não só é quase engolido por uma das cabeças, como também quase coloca tudo a perder ali, né? Não que ele tenha culpa, gente, ele tá bem debilitado. Mas é isso que surge a Docinho para poder salvar o dia, e ela lança um Zeten que salva o Jozo e ainda alinha a última cabeça que faltava ali pro Asta poder passar a faca. E essa cena aqui é uma alusão direta à forma de agir do próprio Yami em momentos críticos em que ele também gritava o nome do Asta porque ele sabia que o Asta era o grande trunfo da batalha. Então eu achei que ficou muito legal. E não é a primeira vez que a gente vê ela agindo igualzinho o irmão dela em relação ao Asta, né? Eu acho que fica bem legal. Então, obviamente, o Asta consegue cortar as 5 cabeças do dragão e o capítulo acaba, né, porque ele foi curto, bem curto, mas mesmo assim ele foi muito rico, gente, em informação e cultura. Mas ainda tem mais uma coisa. Na hora que o Jozo aparece, ele tá com um pedaço da máscara quebrada. E dessa vez, né, mais do que no capítulo 351, dá pra gente perceber duas coisas. Uma é que o cabelo dele é claro, o que mostra que ele é um estrangeiro ali no País do Sol, que a gente já sabe que todos os nativos têm cabelo preto, e provavelmente por isso ele esconde, porque lá o povo tem preconceito com quem é de fora, mas ele tem uma marca no rosto muito semelhante com a marca do Vengeance, o que pode significar não só que ele tenha também uma maldição similar à do Capitão lá de Clover, mas que ele seja o irmão do Vengeance que morreu, né? Talvez ele não tenha morrido, né? Talvez ele, sei lá, por algum motivo ele tenha ido parar no País do Sol, deixando só alguns pertences para trás e fazendo a família dele acreditar que ele estava morto. Mas o cabelo do William também é claro, tipo, é um branco encardido, meio cinza. Sabe quando a gente anda com uma meia branca no chão e aí a parte de baixo da sola fica acinzentada e você lava e continua com aquela cor meio encardida? Essa é a cor do cabelo do William Vengeance. O que pode indicar que eles são irmãos, sim, né? E aí, por algum motivo, a maldição do Will pegou nele. E só mais uma coisinha pra terminar, sobre o símbolo do Tengenso ali do Ryuya, que eu esqueci de falar. Ele também aparece no peito do Yosuga, no capítulo 351, quando ele vira lá o monstrão de ferro, reforçando ainda mais o paralelo entre o Yin e Yang, o dragão e o tigre. Depois deem uma conferida lá pra vocês verem. Bom, gente, é isso. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam do capítulo. Eu achei que ia ser mais fraco, mas quando eu comecei a análise eu achei que ele foi bem rico, então, nossa, adorei no final das contas. Me conta aqui vocês. Beijos, bom fim de semana, a gente se vê. Tchau.